noite! Bem-vindo, bem-vinda a mais um Pergunta pra Lu. Tô aqui de novo, mais uma segunda-feira. Caso você não saiba, toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui para te ajudar a dominar suas finanças, investir de verdade, lucrar mais, economizar sem sacrifício. E aí toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado, coloca aí na sua agenda, se você está vendo no gravado, dá um pause agora, vai lá na agenda do seu celular, aí coloca assim, 19 horas segunda-feira, já põe para despertar. Sabe quando você põe para despertar toda segunda? Porque toda segunda eu vou estar aqui, já tive aqui Natal, Ano Novo, Carnaval, então vem que eu tô aqui. Oi gente, tudo bem? Boa noite para você que está chegando aqui no ao vivo, tudo bem? Fala Tarcísio, tudo bom? Oi Ana! Oi Márcia, tudo bem? Que legal ver vocês por aqui. Bom, como a gente sempre faz no início, para eu saber quem já é dominador, quem tá sempre por aqui. Algumas carinhas eu já reconheço, mas eu quero saber se você tá sempre por aqui ou se você é novo ou nova por aqui. Vi que tem uma galera nova chegando aí nos últimos dias, então se é a sua primeira vez aqui no Pergunta pra Lu, coloca aí nos comentários hashtag novo ou hashtag nova, se você for novo ou nova por aqui. Mesmo que você esteja vendo no gravado, coloca aí para eu saber quantas pessoas novas entraram aqui no Pergunta pra Lu, beleza? Coloca aí hashtag novo ou hashtag nova para quem é a primeira vez e para quem tá sempre, tipo Tarcísio, né Tarcísio? Coloca aí hashtag dominadores para quem tá sempre por aqui. Deixa eu ver, tem uma galera nova. Oi, Eunice, bem-vinda. Treinador Quito, tudo bem? Márcia, Danúbia. Ih, tem uma galera nova aí, bem-vindas. E bem-vindos vocês também que estão chegando por aí. Você que está vendo aí no gravado, coloca também hashtag novo ou hashtag nova, se você é novo ou nova, e hashtag dominadores, se você de repente está vendo no gravado, mas sempre assiste no gravado, tá? Para eu poder saber quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas que sempre estão vindo. E isso é muito importante. Você está sempre vindo aqui, a sua frequência aqui acompanhando Pergunta pra Lu vai fazer muita diferença nos resultados que você quer, porque muitas vezes, às vezes você nem consegue fazer uma pergunta ou não sabe o que perguntar, né? Às vezes a gente tem tanta dúvida que a gente não sabe nem o que perguntar, mas ouvir uma explicação para alguém, ouvir a pergunta de alguém que está participando aqui, isso pode te ajudar a resolver coisas na sua vida que você nem sabe que não sabe resolver. Sabe quando a gente não consegue nem saber, nem fazer a pergunta direito, que a gente não sabe nem por onde começar? Pois é, vindo aqui todo dia, você pode então ter o apoio aí que você precisa, às vezes na dúvida de uma outra pessoa. E para quem é novo ou nova por aqui, deixa eu explicar um pouquinho aqui do que acontece aqui no Pergunta pra Lu. Eu tenho muito vídeo já no YouTube, muito vídeo aqui no Instagram e tem os podcasts, tem muito material para te ajudar a dominar suas finanças. Então, dependendo das perguntas que alguém faz aqui, né, ganha um dever de casa, porque tem muita coisa que já está respondida nesse material todo. Então, dependendo da pergunta que é feita aqui no Pergunta pra Lu, a pessoa ganha um dever de casa e aí quem está assistindo vai ter esse dever de casa junto, que é ir lá ver um dos vídeos, eu explico qual é o vídeo que tem a resposta detalhada, para a gente poder aproveitar esse espaço aqui como se fosse um curso, sabe? A gente está sempre procurando um próximo degrau. Então, se a gente ficar sempre nas mesmas dúvidas ou em dúvidas que já estão respondidas num canal no YouTube, a gente acaba não avançando. Então, se você é novo ou nova por aqui, depois vai lá no meu canal, vai lá no YouTube, escreve assim, domine suas finanças e a sua dúvida. Por exemplo, domine suas finanças, cartão de crédito, domine suas finanças, investimentos e assiste os vídeos que aparecem ali. E aí você traz a sua dúvida a partir do que você vai aplicar na sua vida. Assiste o vídeo, vê lá o que eu estou sugerindo para você fazer, faz aquilo e traz a sua dúvida a partir da prática. Muita gente também me escreve para dizer, eu já vi todos os seus vídeos, ainda não consegui resolver isso aqui, eu não consegui resolver aquilo ali. Ver o vídeo não é suficiente. Você precisa ver, precisa aplicar e precisa vir aqui para o Pergunta pra Lu para tirar a dúvida comigo, beleza? Ó, a Tami tá dizendo que começa já no próximo mês a montar a reserva de segurança. Muito bom, Tami, gostei de saber. Bom, gente, olha, antes da gente começar as perguntas aqui hoje, eu queria bater um papo sobre um conteúdo que eu levei lá no meu feed hoje no Instagram. Quem viu o post no Facebook também, quem viu o post sobre o livro Segredos da Mente Milionária, esse livro aqui, ó. Eu fiz um post hoje resumindo um pouquinho o livro e contando quais são os 4 arquivos da riqueza que o T. Harv Eker, o autor desse livro, fala no livro, que mais me impactaram, assim, que eles mais me ajudaram a fazer mudanças nas minhas finanças. Quem aqui viu o post do Segredo da Mente Milionária? Levanta a mão aí pra eu ver. Tô vendo uma galera dizendo que viu. Beleza. Então, esse livro pra mim, ele foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a organizar minha vida financeira. Pois é, ó, Papo de Rico tá dizendo, esse livro muda a vida, mudou a minha também.
E tem em especial 4 arquivos de riqueza que mudaram a minha vida. O que são os arquivos de riqueza? O T. Harv Eker, autor do Segredos da Mente Milionária, ele explica que ter dinheiro, ser rico, não depende da gente lidar com o dinheiro efetivamente, da forma como a gente lida com o dinheiro, ou se a gente vai ter planilha, ou se a gente controla gasto. Depende da pessoa que a gente é e que, consequentemente, vai ter pensamentos e atitudes que vão nos fazer ter dinheiro. Então, começa nas atitudes e nos padrões de comportamento de pensamento que a gente tem, né, que vai determinar, então, qual vai ser o resultado na nossa vida financeira. E aí, ele analisou e ele criou os arquivos de riqueza, que são padrões de comportamento, onde ele observava uma grande diferença entre as pessoas que têm dinheiro, né, que no livro ele chama das pessoas ricas, e as pessoas que não têm dinheiro e que pensam de uma maneira que não vai levar elas a ter dinheiro, que é o que ele chama de pessoas de mentalidade pobre, né? E 4 desses arquivos foram os que mais me impactaram e que, assim, mais foram surpreendentes, assim, para mim, e que mais me chamaram a atenção e, consequentemente, aqueles que eu mais tive que trabalhar na minha vida. E eu contei lá no post e eu quero dividir com você hoje aqui. O primeiro deles é o seguinte: o T. Harv Eker diz que as pessoas de mentalidade rica, elas criam a própria vida, e as pessoas de mentalidade pobre, elas dizem que a vida acontece, né? É meio aquela filosofia Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Porque as pessoas que têm mentalidade rica e que, consequentemente, vão ter resultados na sua vida financeira, resultados de ter dinheiro, de construírem o que querem, de atingirem o que cada um considera o seu resultado, o seu sucesso financeiro, essas pessoas, elas acreditam que elas criam a própria vida. Enquanto que pessoas de mentalidade pobre, ou seja, aquelas que vão sempre ter dívida, dificuldade financeira, que não vão conseguir guardar dinheiro, que não conseguem começar a investir, ou que começam a empreender e aí o empreendimento vai à falência. As pessoas que têm esses resultados são pessoas que pensam que a vida acontece, né? Tá aqui o pessoal contribuindo, deixa pro acaso quando na verdade nós mesmos criamos nossos destinos. O Papo de Rico trouxe aí pra gente. E é isso mesmo, assim, a nossa mentalidade vai determinar os nossos resultados. E essa afirmação, esse arquivo de riqueza, né, que é assim que o T. Harv Eker chama, foi muito impactante para mim, porque na época que eu li esse livro, eu estava vindo de um momento assim muito forte, Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar. Eu estava vindo de um período da minha vida em que eu realmente acreditava que eu não tinha muito o que fazer. Na época eu tinha 60 mil reais em dívidas, eu ganhava menos de 2 mil reais e eu pensava assim, não tem nada que eu possa fazer. Era uma dívida que nem tinha sido eu que tinha feito, era uma dívida, tinha uma parte minha assim, tinha um pouquinho de cheque especial, um pouquinho de cartão de crédito, mas a maior parte da dívida foi um financiamento de um carro que minha família comprou no meu nome, que minha família estava endividada com o nome sujo, aí comprou no meu nome. Esse carro foi roubado, não tinha seguro, então a gente perdeu o carro e aí a gente também não tinha dinheiro, sem carro a gente não pagou mais o financiamento. E aí aquele financiamento, que era uma dívida no meu nome, não foi sendo pago, ficou bola de neve de juros sobre juros. Então eu estava vindo, qual era o meu padrão de comportamento naquela época, de pensamento e comportamento naquela época? Era de ver assim, alguém que usou meu nome, alguém que roubou o carro, e aí eu não tenho como pagar financiamento porque eu ganho pouco, porque meu chefe não me dá aumento. Então parecia que as coisas aconteciam porque eram determinadas por circunstâncias externas. E aí na hora de resolver, eu dizia, não tem como resolver uma dívida de 60 mil, nem fui eu que fiz, eu nem tenho dinheiro, eu não ganho bem, sabe? A gente está num momento de crise, então tudo eu responsabilizava todas as outras coisas ao invés de assumir a responsabilidade de resolver, né? E quando a gente decide resolver, isso já é o primeiro passo para você efetivamente resolver. Se você nem decide, se você acredita realmente que a vida que acontece, que você não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo e que você de fato não consegue mudar, você não dá o primeiro passo para a mudança. E aí, como eu fiz isso? Assim, né? Estão me perguntando como é que você resolveu a dívida. A primeira coisa foi entender que fui eu que permiti que aquilo tivesse acontecendo, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, mas não fui eu que fiz essa dívida. É a mentalidade, né, de quem diz que a vida acontece e não que está na sua responsabilidade. Então, não fui eu que fiz essa dívida, fizeram a dívida no meu nome. Poxa, nossa, como eu sou azarada, roubaram o carro. Então a gente fica atribuindo, né,
para outras pessoas. Não, a responsabilidade era minha. Se eu soubesse dominar minhas finanças, o carro poderia ter sido roubado, mas se eu soubesse dominar minhas finanças e tivesse assumido a responsabilidade disso desde cedo, eu teria uma reserva, por exemplo, para quitar, né, o financiamento, para ir pagando o financiamento, ou eu estaria organizado o suficiente e buscando ganhar mais, uma coisa que eu achava que não dependia de mim, dependia de quanto meu chefe queria pagar, né, mas eu não ganhava bem, então eu não conseguia, por exemplo, pagar esse financiamento. Eu também achava que como a dívida não tinha sido minha, não era eu que tinha feito, eu também não tinha que resolver, né? E eu me colocava numa posição de vítima, de eu sou azarada mesmo, agora eu não posso fazer nada. Então, o que eu fiz para resolver a dívida foi primeiro entender que tudo aquilo estava acontecendo porque eu deixei acontecer e tudo aquilo podia mudar se eu quisesse mudar. E óbvio, gente, a gente não muda essas coisas de uma hora para outra. A gente não muda uma vida financeira que a gente está há anos bagunçando de uma hora para outra. Então não foi num passe de mágica. Eu primeiro tive que aprender a viver com o dinheiro que eu tinha, porque eu ficava gastando dinheiro, gastando a mais do que eu podia gastar, com cheque especial, em cartão de crédito. Então eu decidi que eu primeiro ia viver com o dinheiro que eu tinha. É claro que muitas vezes é super desafiador, porque a gente está acostumado a gastar pra caramba, né? Mas aonde isso vai levar, gente? Vai chegar uma hora que vai ser inevitável que a gente precise fazer isso. E aí, depois que eu aprendi a viver com o dinheiro que eu tinha, né, que é como eu ensino aqui, de criar fotografia financeira, de determinar minhas metas de gastos, eu fui buscar ganhar mais. Então, eu não comecei a resolver essa dívida indo lá negociar a dívida, porque não adianta eu negociar se naquele momento não cabia na minha vida pagar. Então, muitas vezes a dívida pode sim esperar. Fiquei com o nome sujo, levou muito tempo, mas eu priorizei o que precisava ser priorizado, que era organizar a minha vida financeira e buscar renda extra, buscar ganhar mais, para eu poder buscar esse equilíbrio e aí sim conseguir negociar. Então, levou alguns anos, mais ou menos uns 2 anos e meio, e eu consegui, inclusive, resolver isso na justiça, porque era um financiamento que estava aí rolando juros sobre juros, e aí conversando com o advogado a gente entendeu que cabia uma negociação na justiça, né? Então, nada é resolvido de uma hora para outra, mas você precisa assumir que aquilo, né, aquilo vai ter solução se você quiser que aquilo tenha solução, porque aquilo é responsabilidade sua. E as pessoas que têm sucesso financeiro são as pessoas que têm essa mentalidade, que abraçam, agarram aí o desafio, tomam para si e decidem resolver. Esse foi um dos mais impactantes, mas teve um outro, que é o Arquivo de Riqueza número 5, que tem no livro, que ele diz o seguinte: as pessoas ricas se concentram na oportunidade e as pessoas de mentalidade pobre se concentram no problema. Eu não sei se você já viu, se você mesmo já falou, se você já ouviu as pessoas falando o seguinte: tem muita gente que começa a frase, quando ela vai contar uma dificuldade para você e você apresenta uma solução, a primeira coisa que a pessoa faz, às vezes ela até te interrompe, ela não deixa nem você terminar a frase, ela conta: eu tô com uma dívida gigante. Você fala: vai lá, busca uma portabilidade da dívida, ou se organiza, ou não prioriza a dívida não, começa a se organizar, ou vai buscar uma renda extra, qualquer coisa que você fale para uma pessoa, ou de repente ela nem tem dívida, mas ela tá querendo investir: poxa, eu não consigo investir. Poxa, determina uma meta de gasto, determina uma meta para você ter um limite de gastos, e aí antes de você começar a gastar, você já separa uma grana para você começar a investir. Em qualquer uma dessas situações onde as pessoas apresentam um problema e aí você apresenta uma solução, aquelas pessoas que têm mentalidade pobre, e gente, falar em mentalidade pobre, eu não tô aqui xingando, não é nada pejorativo, é como o autor determina no livro como funciona a mente de quem tem sucesso financeiro e de quem não tem. Ele chama de quem tem mentalidade rica tem sucesso financeiro e quem tem mentalidade pobre não tem sucesso financeiro. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas não se concentram na solução, elas se concentram no problema. E nesse momento que se apresenta uma solução para elas, elas dizem a seguinte frase, elas começam a frase com a seguinte expressão: o problema é que... Quem aqui já falou isso, meio que sem querer? Eu já falei muitas vezes isso. Mas quem aqui já falou isso, até sem perceber? Ou quem conhece alguém que toda a frase começa com o problema é que... Levanta a mão aí para eu ver. Tem muita gente que me escreve, eu vejo muito nos comentários ou até por direct. Quando eu sugiro alguma coisa, a pessoa diz: o problema é que... E aí me apresenta um desafio, que eu até entendo assim, que seja desafiador. E que naquele momento, sim, pode ser um problema. Só que quando a gente começa a frase dizendo o problema é que, a gente está reforçando a presença do problema. E muitas vezes fechando os olhos para a solução. A galera toda dizendo aí que conhece gente, né, que começa a frase com o problema é que. E sabe uma coisa que eu noto?
Isso foi uma coisa que o próprio T. Harv Eker falou num treinamento que eu participei com ele. Ele estava presencialmente, foi uma vez que ele veio para o Brasil, um lançamento de um treinamento dele. Eu fui treinada por ele mesmo e ele disse o seguinte: muitas vezes, eu conversando alguns minutos com a pessoa, eu consigo perceber se o arquivo de riqueza dela é de mentalidade rica ou de mentalidade pobre. Em poucos minutos, eu já consigo dizer como que aquela pessoa tá e qual é a probabilidade dela continuar daquele jeito, pela forma como ela fala, como ela se expressa, como ela pensa. Eu achei um pouco exagerado isso, assim, quando ele falou. Na verdade, assim, eu achei estranho. Eu pensei, como é que ele pode fazer isso em poucos minutos? Será mesmo e tal? Será que ele não está julgando? Só que hoje, assim, já tem 5 anos que eu ouvi ele falar isso, e ao longo desses 5 anos eu vim desenvolvendo esse trabalho aqui, conversando com muita gente, ouvindo muita gente, que eu gosto muito de ouvir as pessoas, saber como elas pensam, como elas estão agindo, né, o resultado que elas têm. E eu vejo muita gente dizer, o problema é que quando eu trago uma possível solução. E solução que, pela minha experiência, eu vejo funcionar na vida de centenas de pessoas, de muitas pessoas. Mas, de repente, uma pessoa diz que com ela não funciona e o problema é que... Só que uma coisa que é muito comum acontecer nessa hora é que a pessoa nem mesmo prestou atenção na solução que eu falei. Ela sempre diz, o problema é que, e me traz um argumento que muitas vezes nem tem a ver com o que eu disse. Sabe, eu digo assim, mas que tal se você procurasse uma renda extra? Você pode fazer uma renda extra de tal e tal maneira. E a pessoa diz assim, o problema é que, no meu trabalho, sei lá, ela fala um negócio nada a ver, eu não consigo cliente, sabe? Uma coisa que às vezes eu olho e penso assim, caramba, ela tá falando um negócio que não tem nada a ver com o que eu disse. E aí dá para perceber como a pessoa, olhando tanto para o problema, ela fecha os olhos para a solução. Então ela passou o olho no que eu escrevi, ou às vezes ouviu o que eu disse, mas não entendeu de fato, porque ela está com um olhar muito no problema. Então preste atenção em quantas vezes você, ao olhar para um problema, você está vendo o problema ou você está tentando ver além daquele problema, enxergando a oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, aqui a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Outro dia uma amiga minha, Jaqueline, falou isso para as alunas dela, que a gente nunca perde, a gente ganha ou aprende. Isso é foco em oportunidade, isso é enxergar a solução, isso é um arquivo de riqueza, de mentalidade rica, né? Porque ou você ganha uma determinada situação, ou você aprende, ou seja, mesmo quando você perde, você está aprendendo. E isso é que vai te levar, né, para os níveis, para o patamar financeiro que você está buscando. O terceiro arquivo de riqueza, são 4, tá? O terceiro arquivo de riqueza, que para mim foi muito impressionante nesse livro, foi o arquivo de riqueza número 10, que diz o seguinte, as pessoas de mentalidade rica são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre não sabem receber. E esse, para mim, foi muito impactante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, no quanto a gente se doar demais e não saber receber pode indicar o nosso resultado financeiro. E Karina está me perguntando como que a gente pode mudar tudo isso. A própria conscientização de tudo isso, Karina, já faz a gente mudar. Quando a gente se conscientiza de alguma coisa que está acontecendo, a gente presta mais atenção naquilo e a gente não deixa mais aquilo acontecer no piloto automático. Então, só de você identificar os seus arquivos de riqueza de mentalidade pobre já fazem você ficar atenta para aquilo e aí não deixar que aquilo aconteça no automático, permitir que você trabalhe e que, sabendo que aquilo te atrapalha, você começa a pensar diferente. Então, é a consciência que te leva a fazer mudanças. E aí, nesse caso de ser recebedor ou de ser não recebedor, que diferença isso faz? Olha só, as pessoas de mentalidade rica, elas recebem bem, não só dinheiro, elas recebem bem elogios, né? Elas recebem bem ajuda. E isso vai fazer diferença na sua vida porque você começa a receber mais e contar, por exemplo, quando você conta com ajuda, né? As pessoas que têm mentalidade rica de sucesso financeiro, elas topam contar com ajuda, elas inclusive pedem ajuda. E a gente sabe que para ter determinados resultados é muito mais fácil a gente ir acompanhado do que sozinho, né? Então, quem você acha que pode ter mais resultado na vida financeira? Alguém que pede ajuda e que topa contar com o apoio dos outros, que recebe bem uma ajuda? Ou aquela pessoa orgulhosa que não quer pedir ajuda? Ou aquela pessoa que acha que vai incomodar alguém se pedir ajuda? Quem que você acha que vai ter mais resultado financeiro?
Quando você recebe, por exemplo, você recebe elogio, né? Já viu aquela pessoa que de repente você fala alguma coisa pra ela, nossa, tá tão bonita, ai, que isso, não tô não, impressão sua, essa pessoa não consegue receber nem elogio. E se ela não consegue receber elogio, é porque ela não se sente merecedora daquele elogio e ela atua num padrão de não merecimento. E se ela não merece elogio, ela provavelmente acha que não merece muitas outras coisas boas da vida e muitas coisas boas da vida que o dinheiro pode proporcionar. Então, portanto, ela também não deve se achar merecedora de dinheiro. Então, você saber lidar bem com o recebimento, né, com receber, te ajuda também a ter resultado financeiro. E isso para mim também foi muito impactante porque eu achava que era legal ser prestativa, doadora, né? Eu achava que o certo era você fazer tudo para todo mundo e eu achava que era sinal de fraqueza pedir ajuda. E aí eu percebi o quanto isso impactava a minha vida financeira e como se refletia na minha vida financeira. Porque se me pedisse dinheiro emprestado, eu emprestava, mas eu nunca pediria emprestado para ninguém, né? Mesmo num momento de muito sacrifício. E aí isso me deixava em resultados financeiros ruins, porque eu doava muito e recebia pouco. Eu doava muita ajuda, às vezes eu não estava podendo priorizar ajudar alguém, eu tinha que focar na minha vida, mas eu ajudava as pessoas, só que eu não pedia ajuda, então eu sempre caminhava sozinha, e caminhar sozinha tornava o caminho muito mais árduo, né? Então eu percebi essa minha dificuldade de receber, de pedir ajuda, e eu era muito mais doadora. E tudo na vida precisa ter um equilíbrio, só que a minha balança pesava muito mais para a doação, né, e ficava completamente desequilibrada. E desequilíbrio no recebimento traz esse desequilíbrio para a sua vida financeira também. Esse foi muito impactante e foi um dos mais difíceis, assim, mais desafiadores a serem trabalhados, mas esse trabalho surgiu aqui, eu hoje estar aqui conversando com você e te ajudando, surgiu por conta de eu saber a importância de trabalhar a minha doação, porque eu me dou aqui nesse trabalho, mas eu também recebo aqui nesse trabalho, né? Porque eu vendo cursos, as pessoas pagam pelos meus cursos e quanto mais eu me dou, mais eu sei que eu recebo, porque eu recebo mais alunos, propostas de parcerias. Então, aqui eu consegui buscar, por exemplo, um equilíbrio para uma área da minha vida que era a minha vontade de ajudar as pessoas em organizar a vida financeira. Então a gente precisa encontrar aonde está o desequilíbrio da nossa vida, aonde que a gente está doando mais e recebendo pouco e procurar trazer esse equilíbrio, mesmo que no início seja desafiador, mesmo que incomode, mas é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, tá? O livro, ó, o pessoal tá perguntando, é esse daqui, Os Segredos da Mente Milionária. Eu fiz um post hoje com um resuminho desse livro lá no Instagram. Depois vai lá, lê o resuminho, comenta se você gostou do que você tá vendo aqui, comenta se você gostou do resumo, comenta lá no feed, lá no Instagram. E o quarto, eu tô trazendo aqui 4 arquivos de riqueza, né? Então são 4 conteúdos aqui. O autor, ele classifica arquivos de riqueza como padrões de comportamento, de pensamento que a gente tem, que podem ou não levar a gente para o resultado financeiro que a gente quer. E aí ele mostra que existem pessoas que têm arquivos de riqueza de padrões de mentalidade rica e arquivos de riqueza de mentalidade pobre. E aí eu tô mostrando aqui quais foram os 4 que eu mais gostei. Eu falei do primeiro, que foi as pessoas de mentalidade rica criam a própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que as coisas acontecem. O outro foi que as pessoas de mentalidade rica se concentram na oportunidade, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre se concentram no problema. Né? E falei aqui da expressão que é muito comum as pessoas começarem a frase assim, o problema é que... Né? As pessoas e o terceiro que eu falei aqui, as pessoas de mentalidade rica são excelentes recebedoras e as pessoas de mentalidade pobre não sabem receber. Quem tá gostando aí dos arquivos de riqueza, tá curtindo o resumo? Faz assim para eu ver. Tô vendo que tem 272 pessoas aí. Quero saber se vocês estão curtindo. Faz assim. O livro é O Segredo da Mente Milionária. E daqui a pouco vou abrir para perguntinhas também. Aí perguntas diversas sobre o livro ou sobre qualquer outra coisa, beleza? E o quarto último arquivo de riqueza que eu trouxe aqui para comentar com vocês é o seguinte... Esse também foi muito impactante, porque apesar de assim, ele parecer meio óbvio, eu percebi que de fato eu não praticava aquilo na minha vida, que é o seguinte, as pessoas de mentalidade rica, elas se aperfeiçoam, elas buscam aperfeiçoamento pessoal, profissional, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam que já sabem. Sabe aquele amigo que diz assim, você vai mostrar alguma coisa nova pra ele, alguma coisa que você acredita que vai trazer o resultado que ele tá buscando, aí ele fala assim, já sei isso, sabe?
Ou aquela pessoa que diz assim, o quê? Você vai gastar dinheiro nesse curso? Eu dizia isso, eu falava, não vou, tô sem dinheiro, não vou gastar dinheiro com esse curso. E eu não tô falando isso porque eu vendo o curso, eu tô contando de verdade uma coisa que acontecia na minha vida quando eu queria, por exemplo, eu quero ganhar mais, então eu tenho que crescer na minha profissão. E aí poxa, eu vou fazer esse curso aqui, mas eu pensava, não tem dinheiro. Aí o que eu dizia, né? Porque o arquivo de riqueza primeiro, que as pessoas mentalidade rica criam a própria vida, as pessoas mentalidade pobre dizem que as coisas acontecem, atribuem as circunstâncias. Aí o que eu dizia quando eu queria fazer um curso que eu sabia que ia me ajudar na vida profissional, ia me ajudar a ganhar mais, mas eu vi o curso e aí eu dizia assim, tá caro, não tenho dinheiro. Mas se eu não fazia aquele curso, aí é que eu ficava sem dinheiro mesmo. E eu dizia, tá caro, mas tá caro comparado ao quê? Comparado ao que aquele curso estava caro, entende? Caro era viver a vida que eu tinha. Eu lembro que eu fiquei um tempão para fazer um MBA, porque eu pensava, não, tá caro. Mas eu sabia, eu trabalhava como analista de marketing em grandes empresas, eu sabia que se eu tivesse um MBA, hoje eu acho isso até bem curioso, assim, mas é assim que acontece nas grandes empresas. Quando você tem um MBA, aí seu chefe vai lá e te promove, você passa a ganhar mais. Só que eu não fazia o MBA porque eu não tinha dinheiro. E aí eu não tinha dinheiro porque eu não fazia o MBA. Isso, né, naquela situação. E aí eu reclamava e dizia, é a vida e tal, é assim mesmo. Ou dizia que era caro. Só que as pessoas de mentalidade rica, elas sabem da importância do aperfeiçoamento, porque senão você fica parado naquele lugar. E hoje, olhando para trás, desde que eu decidi investir mais no meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu olho para trás, se eu fizer essas contas de quanto que eu já gastei em cursos, só esse ano, certamente foi 70 mil reais, só esse ano. Aí você pode dizer, mas agora você domina as suas finanças, você consegue pagar isso. Mas nos primeiros anos, de quando eu não dominava as minhas finanças, o meu investimento em curso era umas 10 vezes o que eu ganhava. E eu só tive retorno e eu só consegui, por exemplo, desenvolver esse trabalho aqui, eu só consegui aprender a investir, eu só consegui fazer uma porção de coisa na minha vida porque eu investi no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, mas eu já sei o que precisa para ter esse resultado. Tá, se você já sabe e você não tem, certamente está faltando alguma coisa. Não só aplicar, como provavelmente está faltando conhecimento também. Porque se a gente não tem determinado resultado é porque falta conhecimento. Às vezes conhecimento de como aplicar. Mesmo que você saiba na teoria, você não sabe aplicar. Então esse arquivo de riqueza também para mim foi muito impactante, porque eu deixei de olhar as coisas, olhar o preço do desenvolvimento e olhar o valor do desenvolvimento. Olhar o que aquilo traria para mim. Né? Então eu me perguntava assim, tá caro. Aí eu pensava, mas tá caro comparado ao quê? Né? Porque quando você vê, sei lá, um shampoo, esse shampoo tá caro, beleza, porque tem um outro mais barato, então você consegue ter o resultado que você quer com outra opção. Mas quando você vê uma possibilidade de desenvolvimento e você diz tá caro em relação ao quê? Né? Eu não tenho dinheiro. Será que não tem mesmo? Será que não é a falta de criatividade? E eu percebi que na minha vida muitas vezes era a falta de criatividade, porque na hora que era uma coisa que eu via que era importante, uma viagem incrível com os amigos, sabe? Alguma coisa que eu queria comprar, que eu tinha muita vontade de comprar, aí eu dava um jeito. Eu vendia alguma coisa na minha casa para comprar outra coisa, mas eu dava um jeito. Então muitas vezes é falta de criatividade. E aí eu percebi que eu estava com uma mentalidade de pobreza, né? Uma mentalidade, segundo, né, o arquivo de riqueza do T. Harv Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, era uma mentalidade pobre de achar que eu já sabia ou que eu teria o resultado que eu queria ter sem o conhecimento que eu precisava ter. Então esses foram os 4, mas são muitos, são 17 arquivos, deixa eu ver, são 17 mesmo? 17. O livro é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu decidi dominar minhas finanças. Ficou muito claro para mim que dominar minhas finanças não dependia de planilha, de matemática, de nada disso, porque tudo isso eu já tinha tentado. E eu trago muito do que eu vi, não só nesse livro, como vários outros livros que eu vi, que eu compartilho lá no feed, lá no Instagram.
Eu trago muito disso pro meu trabalho, porque eu tenho certeza que pode fazer a diferença para você também. Então, se você estiver vendo no gravado, dá um pause agora aqui e vai lá no Instagram, vai lá no meu perfil, procura lá uma fotinho que eu nem tô aparecendo, é só o livro que tá aparecendo, vai lá e comenta lá o que você achou desses arquivos de riqueza, me conta um pouquinho se isso fez sentido para você. Você que tá vendo no ao vivo, continua aqui comigo, que agora a gente vai abrir para perguntas. Galera do gravado é que dá para dar um pause e voltar depois, porque todas essas lives, gente, todo Pergunta pra Lu, e ele vai, na quarta-feira a gente sobe aí no Instagram e ele fica no IGTV. Então, se de repente é a sua primeira vez por aqui, você tá curtindo esse Pergunta pra Lu, se você quiser, você pode assistir um Pergunta pra Lu todo dia, porque acontece só na segunda-feira, mas lá no IGTV você pode ir lá, clicar e assistir várias Perguntas pra Lu que já aconteceram e certamente muitas das dúvidas que você tem sobre finanças e investimentos já foram até respondidas lá. Então aproveita, faz tipo um Netflix assim de Pergunta pra Lu e assiste todos que estão lá, beleza? Vamos lá, galera, vamos para perguntas? Vamos começar aqui com as perguntas, então? Ó, a Jana já tá me perguntando aqui quando começa a próxima turma do curso. Então, não tem data ainda tô fechando o meu planejamento do ano que vem, mas é só ano que vem. Só que uma coisa, Jana, que eu vou te dizer, porque sempre quando eu fecho uma turma, e eu fechei uma tem mais ou menos 2 meses, eu tô com uma turma agora, muita gente me pergunta da próxima. Eu sempre digo o seguinte, gente... Nunca fique esperando uma próxima, aproveite as oportunidades quando elas surgirem, porque o preço do curso vem mudando, o formato do curso vem mudando, muita coisa muda e sei lá se vai sempre ter uma próxima, né? Então, de verdade, assim, quando tiver uma próxima, aproveite a oportunidade, que eu fico muito preocupada quando as pessoas deixam por uma próxima sem saber como vai ser essa próxima ou quando vai ser essa próxima, e aí a vida financeira de vocês acaba ficando na minha agenda, né? Então, aproveita, deve ser provavelmente primeiro trimestre de 2020, assim que eu souber, eu aviso a vocês. Quem quiser ficar numa lista VIP para ser avisado, acessa dominesuasfinanças.com.br/lista domine. É fácil de decorar, né? dominesuasfinanças.com.br/lista domine. Que aí você deixa seu nome, seu e-mail, quando tiver a data da próxima eu aviso por e-mail. Todo mundo pode deixar o nome lá, tá bom? Vamos lá. Então, Thaís, meus cursos são online. E se você deixar seu nome e e-mail lá, você fica sabendo dos detalhes que eu mando pro seu e-mail, tá bom? Que a Thaís também tá perguntando. E aí todas as informações, assim, de valor, de garantia, né? Porque eu dou garantia de até 30 dias para você experimentar o curso. Se não gostar, pode cancelar. Tudo isso é informado quando abre, beleza? Vamos lá, vamos para as perguntinhas. Obrigada! Quem é treinador? Mantoane. Obrigada, cara. Vamos lá, vamos para as perguntas. É muito difícil sair dessa situação. O que você fez para mudar seus pensamentos e de fato agir? Sair da procrastinação? Ainda tem o curso de investimento? Não tô com nenhuma turma aberta agora, todas as turmas estão fechadas, tá? Sobre sair dessa situação de mudar o padrão de pensamento. Então, é desafiador mesmo. E eu quero até te dar uma sugestão. Que você não use mais a palavra difícil e que você chame de desafiador. E por que isso? Isso é um exercício para mim também. Não sei se você vai reparar, se de repente você for vendo gravado de novo essa live, você vai reparar que eu usei a palavra difícil agora há pouco, mas na hora eu me toquei e falei que era desafiador. E por que essa troca? Isso é um exercício de padrão de pensamento. Quando a gente fala que é difícil, pensa aí, todo mundo que está assistindo, você que está aí me assistindo, quando você fala assim, isso é difícil, não vem uma carga assim de que é pesado mudar, sabe? Não parece uma coisa assim meio imutável, né? Difícil, a gente cria um peso assim para as coisas difíceis. Agora, quando a gente diz que algo é desafiador, você se sente de alguma maneira um pouquinho mais desafiado? Dá uma vontadezinha de ir lá enfrentar? Parece uma coisa assim, ó, vem que dá, parece, te chama de alguma maneira? A mim, sim. Quando eu vejo uma coisa ser classificada como difícil, aquilo parece muito pesado para mim. Quando eu vejo ser classificado como um desafio, desafiador, me dá uma energiazinha para enfrentar. Eu sei que vai ser desafiador, eu sei que pode ser um pouquinho pesado, mas me parece um desafio, me parece algo que pode ser ultrapassado. Então, é assim que a gente muda os nossos padrões de comportamento. A gente muda aos poucos, começa a mudar as palavras que a gente usa, começa a mudar o sentimento que a gente sente. Então, por isso que muitas vezes eu compartilho com vocês aqui histórias de alunos meus, coloco um vídeo, conto alguma história de alunos ou seguidores que conseguiram dominar as finanças, independente da situação. Mostro pessoas que resolveram dívidas muito grandes ou pessoas que não tinham dívidas, mas eu mostro várias situações, homens, mulheres, diferentes idades, que moram em vários locais diferentes, em profissões diferentes,
porque eu sei que isso trabalha com a sua emoção, com o seu sentimento de acreditar que é possível para você. Então também é um exercício de mudança de padrão de pensamento e, consequentemente, de comportamento. Então é aos pouquinhos. Quando a gente cria esses padrões de pensamento na gente, de enxergar tudo como uma dificuldade, de achar que é impossível, ou de achar que as circunstâncias é que determinam os nossos resultados e não nós mesmos quem determinamos os nossos resultados. A gente vem criando esse padrão de pensamento há anos na nossa vida, por tudo que a gente ouve na nossa infância, na nossa adolescência, pelas coisas que os pais falam, que os avós falam, que os professores falam, que os amigos falam, ou seja, que as pessoas à nossa volta vão programando na nossa mente. Então a gente é um computador e a gente vai tendo resultado a partir daquela programação. Então não é de uma hora para outra que a gente desprograma, sabe? É um exercício de dia a dia, mas só de você ter consciência de que aquela programação existe e de você ter vontade de mudar e começar a fazer pequenos exercícios de mudança, você já consegue. Por isso que minha principal sugestão para você hoje é não dizer mais que é difícil mudar essa programação, e sim que é desafiador. Já é um primeiro passo e um primeiro exercício para você, tá bom? Vamos lá. Lu, por favor, me diz que estratégias devo utilizar para negociar com o banco. Tenho um empréstimo que os juros crescem a cada dia. Então, olha só. Existem muitas estratégias, mas eu sempre digo que antes de qualquer estratégia para negociar com o banco, você precisa criar a sua fotografia financeira. Eu falo sobre a fotografia financeira em vários vídeos, aqui no IGTV. Se você for lá no IGTV, você vai encontrar uma live que está escrito lá, fotografia financeira, para você assistir essa live, para você saber exatamente como você faz. Criar sua fotografia financeira é muito importante porque você vai determinar as suas metas de gastos, como que você vai passar a usar seu dinheiro, e aí você vai ter controle do seu dinheiro, porque não adianta nada você ir negociar com o banco se você não tiver controle do seu dinheiro, porque aí você negocia, mas depois você não consegue honrar aquela negociação e aí degringola tudo, fica ainda pior. Então não dá pra gente quitar dívida, querer quitar, negociar nada se a gente não se organizou financeiramente. Esse é o primeiro passo. Todo mundo me pergunta, como é que você fez para quitar sua dívida? Um primeiro passo que eu dei, na época eu ganhava R$1.700 e poucos, um pouco menos que 1.800, e eu disse, eu vou passar a viver com 1.800. Ouvi daqui alguém dizendo que é difícil, mas lembra que a gente vai trocar a palavra difícil por desafiador? Então, é desafiador pra caramba, mas não é impossível, porque é isso que precisa ser feito agora, aprender a viver com aquele dinheiro que tem. E aí, depois que você se sente assim, dona do seu dinheiro, mandando do seu dinheiro, você está capaz de negociar, você pode sim ir até o banco e dizer, olha, eu quero negociar, a taxa Selic, que é a taxa de juros da nossa economia, veio caindo muito, dependendo de quando você pegou esse empréstimo, se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pegou esse empréstimo quando a taxa de juros era mais alta, então cabe sim negociação. Mas a gente sabe que o banco, ele não está afim de perder, ele não joga para perder. Então quando alguém está devendo ele negocia, porque aí ele quer receber. Mas quando a pessoa está pagando, ele não é tão benevolente assim. Então a possibilidade, a probabilidade de você conseguir negociar direto assim com o banco, ela existe, só não é tão grande. Mas ainda há uma segunda opção. Se o banco não quiser negociar, você pode ir até um outro banco e pedir a portabilidade de crédito, portabilidade da dívida. O que é isso? É você conversar com o banco e dizer, olha, eu quero dever para vocês agora, eu quero que vocês peguem a minha dívida lá no outro banco e eu quero negociar com vocês com uma taxa de juros menor. E é bem possível que você consiga, né? Porque o banco, esse novo banco vai querer que você vá para lá. Então eles vão baixar a taxa de juros e nesse momento ainda pode acontecer uma outra coisa, uma terceira coisa, que é quando o banco que você vai lá levar a sua dívida, ele entrar em contato com outro banco onde você tem a dívida atual, o banco atual ainda pode querer negociar com você e baixar mais ainda. Então essa é a alternativa, mas todas elas começam em você dominar suas finanças primeiro, tá bom? Lu, fiz um empréstimo de 15 mil para pagar em 3 anos o valor de 20 mil. Tem alguma coisa que dá para diminuir esse valor? Então, Tati, a mesma coisa que eu acabei de responder, tá? Não sei se você estava desde o iniciozinho da resposta, se não tiver, depois assiste na reprise, tá bom? Essa história de negociação com os bancos a partir de dezembro é verdade? Então, foi divulgado um feirão de negociação, essa também é uma alternativa para a galera aí do empréstimo. Não sei se vai estar incluído os empréstimos que estão sendo pagos ou só dívida assim, em inadimplência, ou seja, dívida aberta,
Mas o que estava se falando é que desde segunda-feira os bancos estão dispostos a negociar, então tem várias agências, ou você entra em contato com o seu banco para verificar, ou você pode entrar também no site da Febraban. Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos, então procura no Google assim, Febraban, quase que não sai, né? Com N de nariz no final, tá? Ban de banco. E aí dá uma olhadinha no site que eles estão explicando todos os detalhes lá, tá bom? O que mais, galera? Saber administrar quanto gasta no mês e buscar um rendimento extra tira qualquer um do buraco. Ótimo, Mauri. Quem é? Maurivânia. Muito bom. Saber dominar o que você tem, né? A forma como você vai lidar com o seu dinheiro e aumentar a sua receita é realmente o primeiro passo para você sair do buraco, mas você só se mantém fora do buraco se você, primeiro, dominar os seus padrões de pensamento, né? Porque quantas vezes a gente vê alguém que ganha uma bolada, ganha na loteria, Big Brother, né? Ganha um super prêmio, mas acaba gastando tudo e voltando para o buraco. Por quê? Porque essa pessoa tem padrões de pensamento e de comportamento, ela repete, né? Padrões é uma coisa repetitiva. Então, ela repete pensamentos e comportamentos de quem não tem dinheiro. E aí, quem não tem dinheiro, por exemplo, não cuida do seu dinheiro, né? Quem não tem dinheiro pode até se organizar, sair do buraco, mas no primeiro sinal de estar bem, de estar com muita grana, o que faz? Gasta. Né? Ou então, um outro padrão de comportamento de quem tem mentalidade de quem não tem dinheiro, né? A gente falou agora há pouco, é essa mentalidade de ser muito mais doador do que recebedor, então não aceita ajuda e se doa muito mais, doa dinheiro, doa o tempo, doa tudo, né? E doar é bom, sim, ser prestativo é bom, mas fazer isso no automático e em excesso é muito ruim, muito prejudicial. Então, se a gente ficar repetindo esses comportamentos, essas atitudes, se a gente, né, assumir esses padrões de comportamento e de pensamentos, a gente volta para o buraco. Então, foi ótimo você ter falado sobre isso, porque realmente o que a gente precisa é dominar as finanças, a gente precisa, sim, ganhar mais, a gente precisa saber multiplicar o dinheiro que a gente ganha, então investir bem, mas é muito importante a gente saber dominar esses nossos padrões de pensamento e comportamento para que a gente tenha pensamentos e comportamentos orientados para ter dinheiro e não para detonar as finanças, beleza? Lu, quitar consignado vale a pena? Então, Pri, olha só, quitar dívida sempre vale a pena, né? Porque ficar endividado não é uma boa. Só que aí vamos analisar algumas coisas. Primeiro, esse consignado cabe hoje na sua fotografia financeira? É um parcelamento, alguma coisa que todo mês você consegue pagar? Porque se é, eu não acho que quitar, antecipar para parcelas, né? Não estou falando necessariamente de quitar, mas às vezes as pessoas falam de antecipar parcelas. Isso não é uma prioridade para você. O ideal seria, se você tem uma grana para antecipar parcelas, talvez o ideal fosse você guardar, fazer sua reserva de segurança. Porque se cabe na sua fotografia e você não tem dinheiro nenhum guardado, você está vivendo na insegurança. Tá tudo bem na sua fotografia financeira e você está vivendo na insegurança. Agora, se você ganhar uma grana, né, uma boa grana, que quitaria integralmente o seu consignado e ainda conseguindo desconto por pagar à vista, isso seria uma ótima, mas imediatamente após isso, você precisa começar a criar sua reserva de segurança. Então, quitar consignado depende muito do seu momento financeiro. O que eu acho mega importante é que você consiga fazer com que tudo que você tem para pagar caiba na sua fotografia financeira e que você consiga ainda fazer sua reserva de segurança. Para isso, você precisa dominar as finanças, para isso você precisa aumentar a sua renda, para isso você precisa investir mais e melhor, tá bom? Lugo, nunca fiz investimentos, não sei fazer, por onde começo? Então, Caterine, todo mundo que está chegando aqui, que é novo ou nova por aqui, ou então as pessoas, os dominadores que não me ouviram falar ainda da websérie Investindo Sem Medo. Quem aqui já viu a websérie Investindo Sem Medo? Levanta a mão para eu ver. Para eu saber quem já viu a websérie Investindo Sem Medo que tem lá no meu canal no YouTube. A websérie Investindo Sem Medo é o seguinte, eu gravei quase uma consultoria que eu dei para um casal de amigos, explicando do básico, assim, tintim por tintim, tudo que você precisa saber para começar a investir. Eu gravei essa conversa e essa conversa virou uma websérie em 5 episódios que está lá no YouTube. Para você cair direto no primeiro episódio e assistir os 5 e depois tem uma aula de tira dúvidas no final, Caterine, todo mundo que quiser assistir, faz assim, ó, acessa dominesuasfinanças.com.br/websérie.
dominesuasfinanças.com.br/websérie, que aí você vai ver esse passo a passo inicial, e lá eu cito vídeos que tem no meu canal no YouTube, o passo a passo para investir no tesouro, com a diferença entre CDB e CDI, e aí se você assistir a websérie, você consegue ver esse conteúdo todo como se fosse um curso. Ó, uma galera dizendo que já, que bom. Então quem não viu a websérie, acessa dominesuasfinanças.com.br/websérie, aí você vai ver na ordem os 5 episódios, ó, não é videozinho para preguiçoso, não. Você falou que queria aprender a investir, hein, Caterine? Então, todo mundo que quer aprender a investir não pode ter preguiça, porque não é 5 minutos de vídeo, não. É um curso, tá? Mas olha só, é de graça. Eu duvido que você encontre esse mesmo conteúdo de graça na ordem em qualquer outro lugar. Ou você vai encontrar tudo fora de ordem, ou você vai encontrar alguém cobrando. Esse material que está lá, inclusive, já esteve num curso meu, eu vendi esse curso e eu decidi abrir esse conteúdo assim. Não é mais de bate-papo, tá? Ele não tá com cara de curso, eu não tô no Flipchart, eu quis fazer de uma maneira mais leve. Então acessa lá dominesuasfinanças.com.br/websérie. Aí depois vem pro Pergunta pra Lu e me faz as perguntas do que você não entendeu lá, beleza? Combinado? Estão me perguntando aqui se fazer um curso de administração ajuda. Eu estou imaginando que a pergunta seja: fazer um curso de administração ajuda a dominar as finanças? Então, eu vou devolver a pergunta para você. Fazer um curso de administração ajuda a ter uma vida financeira equilibrada? Todo mundo que sai de uma faculdade de administração está bem de grana? Você conhece algum administrador que não tenha problema financeiro? Ou você conhece algum administrador que tenha problema financeiro? Você conhece professor de matemática, contador, economista que tem problema financeiro? Eu conheço, já conheci vários. Inclusive, muitos foram os meus alunos e até me diziam isso. Olha, eu consigo lidar com a contabilidade da empresa. Nossa, eu sou bom de números, eu sou bom de matemática. Nossa, eu fiz uma planilha de Excel incrível, mas eu não consigo dominar minhas finanças. Porque dominar as finanças não depende de ser bom de números, não depende de ser bom de matemática, não depende de saber de economia ou ter uma planilha de Excel. Ser bom, dominar suas finanças depende de você dominar os seus padrões de pensamento e de comportamento. Eu ousaria dizer que é mais fácil um psicólogo ser bom nas finanças do que um professor de matemática, porque tem muito mais a ver com comportamento. E eu só tô aqui fazendo esse trabalho hoje, eu só faço Pergunta pra Lu, eu só tenho esse perfil no Instagram, meu canal no YouTube, porque eu descobri isso. Que dá sim pra gente aprender a lidar com dinheiro, criar nossa fotografia financeira, criar a rota financeira, tudo que eu ensino aqui. E dá pra gente ter uma relação assim com a parte racional da coisa, dá pra melhorar, nem precisa ser bom de matemática. Não sei se é a sua primeira vez aqui ou se você já me viu cometer erros ridículos de matemática aqui, fazer umas contas horrendas porque eu não estou com a calculadora na mão. Então eu sou uma vergonha em matemática. Então assim, a gente nem precisa ser bom de matemática e dá para lidar com essa parte racional. Mas quando eu descobri que dominar as finanças dependia muito mais das questões emocionais, dos nossos padrões de pensamento, é que eu decidi fazer esse trabalho aqui, porque nunca ninguém tinha me dito isso. E eu passei anos batendo cabeça, passei anos achando que eu tinha que ser boa de matemática e ter uma planilha. Passei anos achando que o que ia fazer diferença era eu ficar anotando cada cafezinho. Eu nem gosto de tomar café, vai ver que é de trauma, de que me diziam que eu tinha que anotar cada cafezinho, aí me diziam que eu tinha que anotar cada chocolate. Você não precisa ficar anotando nada, que não é isso que vai fazer diferença na sua vida financeira. Faz diferença seu padrão de comportamento. Então, para quem pensa em fazer um curso de administração para dominar as finanças, eu diria que fazer um curso de psicologia talvez ajudasse mais. Mas eu também conheço psicólogos que não dominam as finanças. Então, de fato, o ideal é que você amplie muito seus horizontes e que você domine o autoconhecimento, que você busque sim informações para dominar as finanças e que você busque um método de organização, que busque aprender a investir, mas que busque também caminhos para que você possa se conhecer mais e trabalhar esses padrões de comportamento e de pensamento, tá bom? O que mais? Já estamos indo para 47 minutos, ainda temos tempo para mais alguma perguntinha. Toda segunda-feira, quando eu tô com a turma do Domine Suas Finanças, e eu tô com uma turma agora, turma 14, tem turma 14 aí? Eu tô com a turma 14 agora e a gente, às 8 horas em ponto, a gente tem encontro de tira dúvidas. Então rola quase um Pergunta pra Lu, mas é um pouquinho diferente, né? A gente tem algumas dinâmicas, tem o desafio Domine Suas Finanças, a gente fica mais tempo, são 2 horas aqui de encontro. As pessoas podem mandar as perguntas antes, bem elaboradas, né, com tempo, e aí a gente para aqui quase 2 horas para responder, então daqui a pouquinho eu tô junto com eles. Então me manda aí mais uma perguntinha que eu vou puxar mais uma pergunta aqui no Pergunta pra Lu.
Marilyn tá perguntando o seguinte: meu gerente me ofereceu fazer aplicações em fundos com liquidez diária. O que você acha? Sabendo que é 82% do CDI do Bradesco. Pode desmaiar agora ou depois? Pode? Não, melhor não, né? Porque eu vou dar aula. Não me fala uma coisa dessa, 82%. Eu ia falar, mas aí você já revelou tudo aí. Eu ia dizer que o seu gerente, ele não vai te apresentar alguma coisa boa. Principalmente desse lugarzinho aí, que aqui eu não falo o nome, que existe uma coisa chamada uruca de banco, que acontece aqui nas minhas lives, que eu não falo nome. Os alunos sabem, a galera da turma 14 já sabe, né? Que não se fala nome de banco, porque senão não sei o que acontece, mas a live cai. Outro dia eu tava numa live com um parceiro, um amigo que me convidou, e eu falei isso, ele ficou rindo, aí eu falei o nome, você acredita? Ele disse que o iPhone dele esquentou e travou. Eu falei, filho, é uruca de banco. A gente não fala no BRA, não fala no I, não fala no SAM, na K e no BB, a gente só fala assim. Então, olha só, o amiguinho gerente aí do BRA tá querendo te ajudar. 82% do CDI, quando você pode ter 100 ou mais de 100% com liquidez diária. Fora que fundo tem taxa de administração. Você pode investir num CDB, por exemplo, no Banco Inter, que é um banco digital que você abre conta pelo aplicativo, tem CDB com liquidez diária que rende 100% CDI. É só dar um cliquezinho, colocar ali. Tão seguro quanto desse BRA aí, porque tem cobertura do FGC igualzinho. Então, você vai lá, você investe, liquidez diária, 100% de CDI. E aí, ele está te oferecendo algo que tem 82% de CDI e que provavelmente você vai pagar uma taxa de administração alta, coisa que num CDB não tem taxa de administração em CDB. Então, Merelin, posso te pedir um favor? Um favorzinho? Assiste a websérie dominesuasfinanças.com.br/websérie, porque você precisa aprender a se defender. Cada um de vocês que está assistindo, vocês precisam aprender a se defender de golpes disfarçados de coisa boa, golpes que a mídia traz pra gente, golpe que a sua televisão tá ali enfiando na tua casa, como se aquilo fosse bom pra você. Crédito não sei o que você quer lá no B, o melhor investimento para sua família. Gente, isso é um absurdo. Dizer que um empréstimo é um melhor investimento para sua família. Pelo amor de Deus, aprende a se proteger desses golpes. Tá lá, dominesuasfinanças.com.br/websérie. Eu detalho ali como é que você pode escapar disso e onde é que você encontra as respostas certas para as suas dúvidas, o caminho certo para os seus investimentos. Beleza? Gente, mais uma vez, vou me despedir aqui porque eu preciso ir para aula, mas mais uma vez eu quero dizer que você tá no lugar certo na hora certa, porque você podia estar fazendo qualquer coisa. Você podia estar, sei lá, vendo novela, vendo Jornal Nacional, vendo qualquer uma dessas propagandas que aparecem na sua televisão para te enganar, para enfiar coisa na sua cabeça, mas não, você estava aqui, coisa que pouca gente faz, que é se focar na vida financeira, tirar um momento, olha só, pensa bem, antes de você ir embora, não fecha ainda não. Pensa bem, quantas vezes na sua vida você se deu essa oportunidade de passar uma hora, quase uma hora, 52 minutos agora, 52 minutos do seu dia, e vai ser na semana, porque a gente não tem outro na semana, 52 minutos na semana para pensar nas suas finanças. Pensa quantas vezes você fez isso na sua vida. E talvez tenha sido isso, a falta de dar prioridade, a falta de se dedicar à sua vida financeira é que tenha te colocado no resultado que você está agora. Talvez você tenha dívida, talvez não, talvez já esteja começando a investir, talvez não, mas eu imagino que você queira ainda mais dominar suas finanças, senão você não estava aqui. E o fato de você agora estar dedicando alguns bons minutos do seu dia a isso, já vai fazer muita diferença na sua vida. Então, quanto mais você puder dedicar esses momentos, melhor. Se você quiser contar com a minha ajuda, eu tô super disponível. Vem toda segunda-feira pro Pergunta pra Lu. Assiste as reprises do Pergunta pra Lu que estão lá no IGTV. Tira um outro momento, na quarta-feira, na quinta-feira, em algum momento que você tiver mais uns 50 minutos, vai no IGTV e assiste essa aula lá. Assiste o Pergunta pra Lu que estão aqui no IGTV. Faz mais pela sua vida financeira, dedica mais tempo para a sua vida financeira. Tempo é algo que você tem de mais valioso, mais valioso que o seu dinheiro. Então, usa o que você tem de mais valioso para fazer mais dinheiro para você, beleza? Gente, mais uma vez, parabéns por vocês estarem aqui. Obrigada pela companhia. Vou sair correndo agora para encontrar lá com a turma 14. Turma 14, vamos lá, vamos embora. Eu vou só beber uma água em alguns minutinhos, eu tô lá.
E para quem tá aqui no Pergunta pra Lu, a gente se vê de novo na segunda-feira que vem, já coloca aí na sua agenda, segunda-feira às 19 horas, ou a qualquer momento lá nos stories. E se você viu o início aqui da live, você curtiu o que eu comentei sobre os segredos da mente milionária, vai lá no meu post, no post que tá aí no Instagram, terminando aqui a live, vai lá no post, diz o que você achou, se você se identificou com algum desses 4, se você já leu esse livro, comenta lá para eu saber, tá bom? Galera, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!